A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos, então, neste momento, dando início à nossa aula de número 2 de Fenomenologia da Religião. Bem, a primeira aula foi uma aula introdutória, e a aula de agora é uma aula já, vamos entrar mesmo no assunto da fenomenologia da religião. Então, sem mais delongas, vamos dar início à aula de número 2 da fenomenologia da religião. Vamos compartilhar a tela neste momento, e com isso nós já estaremos dando início à nossa aula. Vamos lá, um momentinho só, que é tanta coisa aqui para a gente fazer. Agora sim, acho que agora já podemos. Muito bem. Nós vamos começar a falar sobre a religião primitiva. A religião primitiva, ela, na verdade, ou as religiões primitivas, sempre foram, e na história, na sociologia, na antropologia, são sempre consideradas os primeiros sistemas de crença conhecidos na história da humanidade. As religiões primitivas, elas surgiram em sociedades ágrafas, ou seja, sociedades que não tinham um alfabeto. Isso entre os povos tribais da África, Ásia, América do Norte e do Sul e Polinésia. Então, sempre foi assim. Essas religiões que nós chamamos de primitivas, elas surgiram dessa forma, em culturas, em sociedades que não havia como é que se diz? Deixa eu ver aqui, alguém mandou algum recado aqui? Senão, que eu vi um barulhinho aqui. Deixa eu ver aqui rapidamente. Ok. Sim, tá bom. Isso é normal. A internet está oscilando, está chovendo aqui no Rio de Janeiro, então é por isso. Vamos continuar aqui. Então, como eu dizia, sempre houve esses problemas, problemas não, perdão, a manifestação da religião primitiva nas sociedades ágrafas, ou seja, sociedades que não têm, ou culturas que não têm um alfabeto. Vamos ver as características das religiões primitivas. Animismo. O animismo é a crença que espíritos habitam, ou no caso aqui, usando o verbo no passado, habitavam elementos da natureza, como rios, montanhas e árvores. Isto é o animismo. Temos também o totemismo, que mais adiante nós vamos abordar. Algumas culturas identificavam animais ou objetos como símbolos sagrados de sua identidade coletiva. Rituais e magia. Vamos também abordar este tema. São práticas como sacrifícios, danças e cerimônias que eram usadas para se conectar com o mundo espiritual. E, na verdade, se nós formos analisar, até hoje, até nas, digamos, culturas que nós chamamos de civilizadas ou religiões, muitos usam estas práticas também, sacrifícios, danças e cerimônias para se conectar com o mundo espiritual. O politeísmo também, muitas dessas religiões envolviam a adoração de múltiplas divindades, cada uma associada a aspectos da vida e da natureza. A alma humana. Essa frase me chamou muita atenção, não somente esta fotografia, mas a frase: ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. O autor é desconhecido. Bem, a alma humana é um conceito que atravessa diversas tradições filosóficas, religiosas e científicas. Em termos gerais, ela é frequentemente associada à identidade, à consciência
e a essência imaterial do ser humano. Perspectivas sobre a alma. Na religião, em muitas crenças, a alma é vista como eterna e distinta do corpo físico. No cristianismo, por exemplo, ela é considerada a parte imortal do ser humano que pode alcançar a salvação. É assim que nós cremos e pregamos. Na filosofia, Platão e Aristóteles discutiram a alma como o princípio vital e racional. Para Platão, a alma era imortal e dividida em 3 partes: racional, irascível e apetitiva. Quando a gente fala de racional, é claro, tem a ver com o nosso raciocínio, com a lógica. O irascível tem a ver com o temperamento. E a apetitiva fala de desejos. Então, a alma, segundo Platão, ela tinha esta tríplice ideia: racional, irascível e apetitiva. Na psicologia, algumas abordagens modernas interpretam a alma como um conjunto de processos mentais e emocionais que definem a individualidade. Então, são os conceitos. Estamos vendo o conceito religioso, filosófico, psicológico. Bem, o que é a alma? Significado da alma em psicologia e psicanálise. Aqui, no final de cada uma dessas sessões, há um estudo detalhado que os alunos poderão acessar pelo link e estudar com mais profundidade sobre a alma humana. Eu recomendo que vocês façam isso. Seria muito bom. Que aí é um estudo mais detalhado dentro da psicologia e da psicanálise. A morte. A morte é outra coisa que nós falamos, se aborda muito. Todas as sociedades falam sobre a morte. A morte é uma realidade. Dizem que a morte é a única certeza que nós temos, não é? Então, morte está na religião, está na sociedade, está na filosofia, está em todos os segmentos. Morte, do termo latino mors, óbito, do termo latino óbito, falecimento, falecer mais mento, ou passamento. São termos usados para dominar o processo irreversível do cessamento das atividades biológicas necessárias à caracterização e manutenção da vida em um sistema orgânico. Os processos que seguem-se à morte, ou seja, o pós-mortem, geralmente são os que levam à decomposição dos sistemas. Todo corpo morto, ele se decompõe. Sob condições específicas, ambientais específicas, processos distintos podem segui-la. A exemplo, aqueles que levam à mumificação natural ou à fossilização de organismos. A morte encefálica, às vezes, é usada como uma definição legal de morte. Muitas culturas e religiões têm a ideia de uma vida após a morte e também têm a ideia de julgamento das boas e más ações. Céu, inferno, karma, como as pessoas quiserem interpretar. Existem diversas concepções sobre o destino da consciência após a morte, como as crenças da ressurreição, e eu coloco aqui entre parênteses as religiões abraâmicas. O que é isso? Religiões abraâmicas, o nome já nos dá uma pista, vem de Abraão, ou seja, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Na ciência da religião já existe esse termo, religiões abraâmicas. Na reencarnação, nós vemos também isso, religiões orientais, espiritismo, candomblé, etc., ou mesmo o oblívio eterno, esquecimento eterno. Conceito esse comum na neuropsicologia e atrelado à ideia de fim permanente da consciência após a morte.
Ou seja, em cada cultura, em cada religião, há uma ideia sobre a vida após a morte. Então, aqui estamos falando em termos gerais. As cerimônias de luto e práticas funerárias são variadas. Os restos mortais de uma pessoa, comumente chamados de cadáver ou corpo, são geralmente enterrados ou cremados. A forma de disposição mortuária pode, contudo, variar significativamente de cultura para cultura. Entre os fenômenos que induzem a morte, os mais comuns são, ou seja, o que causa a morte? São envelhecimento biológico, ou seja, senescência, predação, desnutrição, doenças, suicídio, assassinato, acidentes e acontecimentos que causam traumatismo físico irrecuperável. É muito interessante que há várias causas de morte. Aqui estão elas. A morte é um dos temas mais profundos e universais da existência humana, abordado por diversas perspectivas ao longo da história. Então, aqui é um breve resumo sobre a morte. Visões sobre a morte. Assim como nós temos o conceito da morte, existem também as visões sobre a morte. Vamos ver em termos filosóficos. Para pensadores como Sócrates e Heidegger, a morte é um elemento essencial da condição humana que dá significado à vida. A visão religiosa, muitas tradições espirituais acreditam na vida após a morte, seja por meio da reencarnação, ressurreição ou transcendência espiritual. Cientificamente falando, a morte é definida como a cessação irreversível das funções vitais. Estudos neurológicos investigam o que acontece no cérebro nos momentos finais. É muito interessante isto. Dizem que simplesmente, no caso de uma morte de causas naturais, as células vão como que as células nervosas, né, os neurônios, eles vão ser como que se apagando, até que há uma cessação completa de atividade neurológica. Culturalmente falando, diferentes sociedades têm rituais e crenças sobre a morte, desde festivais como o Dia dos Mortos no México até práticas funerárias variadas. É muito interessante, no México há um verdadeiro culto aos mortos, assim como em muitos países da América Latina, devido ao sincretismo religioso. Então, nós vamos ver essa mistura de religiões e também, ao mesmo tempo, a crença nos mortos. E tem, no caso do México, uma cultura muito específica sobre a morte. As práticas funerárias são variadas, nós sabemos disso, cada cultura tem a sua prática funerária. Aqui temos um estudo detalhado que vocês, como eu já falei, vocês poderão ver com mais tempo e mais profundidade também. A visão bíblica sobre a morte. Falamos em termos gerais. A Bíblia apresenta a morte como uma separação entre o corpo e o espírito, enfatizando que o corpo retorna ao pó e o espírito volta para Deus. Segundo a visão bíblica, a morte é a consequência do pecado original, conforme descrito em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. No entanto, a Bíblia também ensina que a morte física não é o fim definitivo, pois há a promessa da vida eterna para aqueles que seguem a fé cristã. Além da morte física, a Bíblia menciona a morte espiritual, que representa a separação entre o homem e Deus, e a morte eterna, que é a condenação definitiva daqueles que não se reconciliam com Deus. O conceito de luto também é abordado, destacando que Deus conforta aqueles que sofrem, como mencionado em Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados.
Crenças. Agora já vamos partir para outro tópico, que é a crença em fantasmas e ancestrais. Isto é muito comum em diversas culturas. E aqui tem uma foto de um ritual que é feito no Japão em relação à morte, a fantasmas e a ancestrais. Então, vocês estão vendo aí essas pessoas com esta fantasia aí bem, digamos, exótica, retratando isso. A crença em fantasmas e ancestrais é um tema presente em diversas culturas ao longo da história. Muitas tradições espirituais acreditam que os espíritos dos falecidos podem permanecer no mundo dos vivos por diferentes razões, seja para proteger seus descendentes, resolver questões inacabadas ou simplesmente porque não conseguiram seguir adiante. Fantasmas. Então, vamos ver o que são os fantasmas dentro do estudo fenomenológico da religião. Os fantasmas são frequentemente descritos como manifestações espirituais de pessoas que já faleceram. Algumas crenças populares incluem, vejamos, fantasmas residuais, que são espíritos que repetem eventos do passado como se estivessem presos em um ciclo. Os fantasmas inteligentes, entidades que interagem com os vivos, transmitindo mensagens ou buscando solução. Temos também o poltergeists, que são espíritos que causam perturbações físicas, movendo objetos e criando fenômenos inexplicáveis. Esclarecendo que isto tem a ver com crenças populares, não é uma crença como a nossa fé na Bíblia, em Deus, em Jesus Cristo, o Espírito Santo, a salvação, o pecado. Não. Isto é geralmente, no caso aí dos fantasmas, são crenças populares. Ancestrais. Quando nós falamos de ancestrais, e aqui está uma figura ilustrativa, um rapaz ajoelhado de frente a um retrato de seus antepassados. É muito comum em algumas culturas o culto aos ancestrais. Nós vamos abordar um pouco isto para que tenhamos uma ideia geral de que isso está presente em muitas religiões do mundo. Em muitas culturas, os ancestrais são reverenciados e considerados guias espirituais. Algumas dessas tradições, ou seja, dos cultos aos ancestrais, incluem o culto aos ancestrais, propriamente dito, prática comum em sociedades como a chinesa e a africana, onde os espíritos dos antepassados são honrados e consultados. Já ouvimos aqui na nossa igreja, em diversas ocasiões, testemunho até do nosso pastor, Daniel, que na África é comum até sepultarem os seus familiares no terreno da propriedade onde se mora, pois é uma crença na China, no Japão, nos países asiáticos também é muito comum o culto aos ancestrais. Ou seja, aqui está uma prática muito comum nessas sociedades, principalmente chinesa e africana, onde os espíritos dos antepassados são honrados e consultados. Em algumas culturas pré-hispânicas, aqui na América do Sul também, os incas, eles tinham esta prática também. Rituais funerários. Muitas culturas acreditam que cerimônias adequadas garantem que os espíritos dos falecidos encontrem paz. E eu faço aqui abro um parênteses, porque até nós que cremos na vida eterna,
por cultura, nós também acabamos entrando de uma forma muito profunda nos rituais funerários. De que forma? Bem, a pessoa morreu, aí querem dar aquele funeral caríssimo, às vezes gastando em morte o que não se gastou em vida com aquela pessoa. Ele tem que ser bem enterrado, ou até certas coisas como, mas era a coisa que ele mais gostava. Na verdade, no fundo mesmo, isto é um tipo de ritual baseado em cultura e até em cultos a mortos. Porque, na verdade, nós sabemos perfeitamente que uma pessoa falece e acabou ali, é um corpo que outrora era uma pessoa que ria, que falava, que tinha seus gostos, agora é um corpo simplesmente sem vida. E nós cremos, eu só creio e valorizo muito, obviamente, um sepultamento digno, somente isso. Mas não adianta eu querer dar um caixão o mais caro ou fazer um funeral caríssimo para que, quem sabe, aquela pessoa fique feliz na eternidade. Isto não existe. Se isto for feito ou praticado, na verdade, é uma manifestação de culto aos ancestrais. Temos também a intervenção espiritual. Algumas crenças afirmam que os ancestrais podem influenciar a vida dos descendentes, protegendo-os e ou enviando sinais. Poderia somente fechar o microfone, por favor? Obrigado. Tem um microfone aberto aí, isso aqui está me atrapalhando um pouquinho. Então, a intervenção espiritual. Então, algumas crenças afirmam que os ancestrais podem influenciar a vida dos descendentes, protegendo-os ou enviando sinais. Um momento. Aqui, sobre a morte, mais uma vez, eu estou colocando aqui os links para que vocês tenham um estudo mais aprofundado e detalhado. No caso aqui, sobre fantasmas, sobre espíritos ancestrais, ritos funerários e etc. Temos aqui o totemismo. A palavra totemismo vem de totem. E aqui está um totem da cultura Mapuche, que é uma etnia muito grande que está no Chile. São indígenas milenários que vivem há milênios no que é hoje o Chile. E aqui está um totem. Eles têm essa cultura totemista. Eles creem nisto. Vamos ver em detalhes o que é o totemismo. Totemismo é um sistema de crenças e organização social presente em diversas culturas ao redor do mundo. Ele se baseia, ou seja, o totemismo se baseia na ideia de que um grupo humano, como um clã ou tribo, possui uma conexão espiritual com um totem, que pode ser um animal, planta, elemento da natureza ou objeto sagrado. Então, quaisquer dessas coisas podem ser o que nós chamamos de totem. Tá? Por isso que eu coloquei no início aquela imagem de um totem Mapuche, que é da cultura que eu mencionei. Deixa eu ver. Características do totemismo. Ligação espiritual. O totem é visto como um protetor e guia do grupo. Em rituais e cerimônias, são realizados para fortalecer a conexão entre o grupo e seu totem. Identidade coletiva. O totem representa a identidade cultural e espiritual do grupo.
O totem também tem a ver com transmissão de conhecimento. Histórias e mitos sobre o totem são passados de geração em geração. O totemismo é uma prática ancestral que reflete a relação entre os seres humanos e a natureza, sendo encontrado em sociedades indígenas da América do Norte, Austrália e África. E faltou dizer na América do Sul, no caso da cultura Mapuche. E aqui temos também, mais uma vez, um estudo detalhado sobre o totemismo. Ritos religiosos. Aqui nós podemos ver, nestas fotografias, diversos ritos religiosos. Alguns são conhecidos, muito bem conhecidos por nós, como o batismo de uma criança, uma cerimônia judaica, ali uma menina participando da chamada primeira comunhão, não é? E também muçulmanos. Mas vamos ver o que são ritos religiosos ou coisas desse tipo. Os ritos religiosos são práticas e cerimônias que desempenham um papel fundamental na vida espiritual de diversas tradições ao redor do mundo. Eles representam a manifestação visível da fé, expressando crenças, valores e a relação do indivíduo com o sagrado. Então, esta é a definição dos ritos religiosos. Agora, temos os tipos de ritos religiosos. Vejamos alguns. Temos os chamados ritos de passagem. Os ritos de passagem são aqueles que marcam momentos significativos na vida de uma pessoa, como nascimento, puberdade, casamento e morte. Em muitas religiões, inclusive a religião cristã, nós temos estes ritos de passagem. Ou seja, uma criança nasce, ela é apresentada ao Senhor. Na puberdade, tem aquelas festas, quando é o casamento, morte, etc., nós chamamos isto de ritos de passagem, que são ritos religiosos. Temos os ritos de adoração, que são aquelas práticas que elas têm a finalidade de honrar e venerar a divindade, como orações, cânticos e oferendas. Isso daí é muitíssimo variado, de acordo com cada religião. Ritos festivos, que são celebrações religiosas, que promovem comunhão e alegria, como o Natal no cristianismo e o Diwali no hinduísmo. Aqui eu estou apenas dando duas definições de ritos festivos. Existem diversos. Cada religião tem o seu rito festivo. Eu mencionei o Natal no cristianismo e o Diwali no hinduísmo. Aqui está um estudo detalhado, aprofundado, que vocês podem ver sobre os ritos religiosos. Vamos falar agora sobre a adivinhação. A adivinhação, ela faz parte de diversas religiões. Cada religião, no fundo, tem algo com adivinhação e etc. Temos aqui um adivinho africano. Temos aqui uma cartomante, é muito popular, não é? Inclusive aqui no Brasil. E temos aqui também um adivinho neopentecostal. Por incrível que pareça, há adivinhos que eu não posso chamá-los de evangélicos ou protestantes. Eu prefiro classificá-la como neopentecostal, que para mim é uma seita. Muito bem. A adivinhação é uma prática presente em diversas tradições religiosas ao longo da história, geralmente associada à tentativa de prever o futuro
ou obter conhecimento oculto por meio de métodos sobrenaturais. Em algumas culturas, a adivinhação é vista como um dom espiritual, enquanto em outras é condenada como uma prática proibida. Adivinhação nas religiões. Vamos ver como algumas religiões veem a adivinhação. No cristianismo, a Bíblia condena a adivinhação, considerando-a uma prática pagã que desvia os fiéis da confiança em Deus. Então, biblicamente falando, a adivinhação ela é uma prática condenada por Deus. E, infelizmente, vemos pessoas que ocorrem a igrejas procurando uma profecia, procurando que alguém preveja o seu futuro, que lhe diga o que vai acontecer. Isto é uma prática condenada por Deus na Bíblia, e o cristianismo, em geral, condena a adivinhação. No hinduísmo, algumas tradições hindus utilizam astrologia e leitura de sinais para interpretar eventos futuros. O xamanismo, em algumas culturas indígenas, a adivinhação pode ser realizada por meio de rituais, sonhos e comunicação com espíritos ancestrais. Então, vejam, se a Bíblia condena a adivinhação, é porque exatamente as adivinhações, elas têm muito a ver com o paganismo praticado em muitas, por que não dizer em quase todas as religiões. O antigo Oriente Próximo, povos antigos praticavam a adivinhação por meio da observação de estrelas, interpretação de sonhos e leitura de vísceras de animais. Então, assim era que era a adivinhação no Oriente Próximo. Temos agora mediadores, bruxaria e feitiçaria, que são práticas comuns em muitas religiões. Aqui temos a Bíblia das Bruxas, temos aqui algumas coisas ilustrativas, o anúncio de uma bruxa, né? Inclusive é como uma palestra online. Temos aqui um dos símbolos mais comuns da bruxaria e uma prática de bruxaria em alguma cultura da África. A bruxaria e a feitiçaria são práticas ancestrais que envolvem o uso de rituais, símbolos e energias para alcançar determinados objetivos. Os mediadores são figuras que atuam como pontes entre o mundo espiritual e o mundo físico, podendo ser sacerdotes, xamãs ou outros guias espirituais. Então, aqui é uma breve definição do que é a bruxaria e a feitiçaria. Bruxaria, geralmente associada a tradições espirituais, envolvem magia natural, conexão com elementos da natureza e práticas ritualísticas. A feitiçaria pode ser vista como o uso de encantamentos e rituais para influenciar eventos ou pessoas, muitas vezes com propósitos específicos. Mediadores espirituais. Interessante. Os mediadores espirituais, temos os xamãs, perdão, que estão presentes em diversas culturas indígenas. Atuam como curandeiros e guias espirituais. Sacerdotes e sacerdotisas são líderes religiosos que conduzem rituais e cerimônias. Oráculos evidentes são pessoas que afirmam ter habilidades para prever o futuro ou interpretar sinais espirituais. E aqui, mais uma vez, eu estou colocando um estudo detalhado sobre
este tema que nós estamos aqui abordando. Vamos falar um pouco sobre a possessão. A possessão, ela acontece em muitas religiões. Nós mesmos sabemos o que é uma possessão. Nós que cremos na Bíblia, na sua íntegra, nós sabemos que há, sim, a possibilidade de possessões demoníacas. Mas vamos ver em termos gerais. A possessão religiosa é um fenômeno presente em diversas tradições espirituais ao redor do mundo. Algumas crenças acredita-se que espíritos ou entidades sobrenaturais podem tomar o controle do corpo de uma pessoa, influenciando seu comportamento e emoções. Esse conceito pode ser interpretado de diferentes maneiras, dependendo da perspectiva religiosa, psicológica ou antropológica. Aqui é um conceito básico e bastante resumido do que é a possessão. Xamanismo. Falamos do xamanismo, e aqui nós temos um xamã de uma cultura indígena, se eu não me engano, do Alasca, e aqui nós vamos ver a definição. O xamanismo é um conjunto de práticas espirituais ancestrais que busca a conexão com o mundo espiritual por meio de rituais, música, dança e estados alterados da consciência. Ele está presente em diversas culturas ao redor do mundo, especialmente entre povos indígenas da América, Sibéria e Ásia Central. Principais características do xamanismo: contato com o sagrado. O xamã atua como intermediário entre o mundo físico e espiritual. É muito interessante, mas em especial no xamanismo, é essa coisa de que aquele elemento humano, ele atua como intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ele se coloca entre uma coisa e outra. É uma das características. Rituais e cerimônias do xamanismo incluem danças, cantos e usos de anteógenos para alcançar estados de transe, ou seja, uso de substâncias que geralmente são retiradas da natureza para a pessoa alcançar estados de transe. Chás, certos charutos, cigarros, essas coisas assim, que geralmente tem algum elemento ali que faz a pessoa entrar em estado de transe. Cura e proteção. O xamã pode realizar práticas de cura espiritual e proteção contra energias negativas. Interpretação de sinais. Muitas tradições xamânicas envolvem a leitura de sonhos, símbolos e mensagem da natureza. São características do chamado xamanismo. E aqui, mais uma vez, o estudo detalhado sobre o xamanismo. Temos agora a mediunidade. Isto é muito falado. Aqui no Brasil, principalmente, a mediunidade ela tem a ver com as religiões africanas, com o espiritismo, principalmente. Então, aqui nós temos a imagem de alguém muito conhecido no mundo da mediunidade, que foi o famoso Chico Xavier. Ele foi um dos médiuns mais conhecidos no Brasil. Eu me lembro que eu era criança e eu ouvia falar do Chico Xavier. Vamos, então, dar uma olhadinha em breves palavras sobre a mediunidade. A mediunidade é a capacidade de de intermediar a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Segundo o Espiritismo, aí eu cito o Espiritismo, todos possuem, observem bem, todos possuem algum grau de sensibilidade mediúnica, mas os médiums
são aqueles que têm essa habilidade de forma mais intensa. E é por isso que muitas pessoas acabam se enveredando pelo caminho da mediunidade, do espiritismo, porque, de repente, tem as chamadas premonições, ele tem uma certa sensibilidade, aí já vão dizer, você é um médium, você precisa se desenvolver, e daí a pessoa acaba entrando neste mundo. Tipos de mediunidade. Há várias mediunidades, nós vamos ver aqui alguns. A psicografia, que é o médium escreve mensagens ditadas por espíritos. Uma das características do citado Chico Xavier era a psicografia. E ele fazia isso. Eu lembro, quando era criança, ele fazia até em programas de televisão ao vivo. A psicografia. Temos a psicofonia, é quando o espírito se manifesta por meio da voz do médium. Ou seja, aquela pessoa, ela tem um tom de voz, um tipo de voz, e, de repente, a voz da pessoa muda e aí as pessoas acreditam que é um espírito falando por meio da voz do médium. Temos a vidência, o médium vê espíritos ou cenas do plano espiritual. Ele tem visões, ele vê coisas, ele diz ou diz que vê coisas e traz isto para o mundo físico. Eu estou vendo alguém querido que morreu, ele está bem, essas coisas todas. Isto se chama vidência. Intuição é outra coisa que é característica da mediunidade, é a intuição. O médium recebe pensamentos ou impressões espirituais. Cura é outro tipo de mediunidade. O médium canaliza energias para promover o bem-estar físico e emocional. A mediunidade é estudada e praticada em diversas tradições espirituais, sendo um dos pilares do espiritismo codificado por Allan Kardec. Allan Kardec foi um francês, ele é o pai do espiritismo moderno. Então, é interessante vermos isto e analisarmos bem, porque algumas desses tipos de mediunidade aqui que nós estamos estudando e mencionando, como, por exemplo, vamos tirar os três últimos, a vidência, a intuição e a cura. Por exemplo, na vidência, o médico vê espíritos ou cena do plano espiritual. Um crente cheio do Espírito Santo, que tem os dons espirituais, ele pode ter isto, mas eu não posso confundir isto com a vidência da mediunidade. A intuição, o que o médium recebe pensamentos ou impressões espirituais. Nós temos o que nós chamamos de revelação. O Espírito Santo está revelando, o Espírito Santo está falando conosco. Isso é possível, mas isto não quer dizer que eu seja como um médium. A cura, no caso, é o médium que canaliza energias para promover o bem-estar físico e emocional. A cura divina, segundo nós cremos, não somos nós que curamos, mas é o Senhor quem cura. Nós apenas usamos a fé para que, no nome de Jesus, segundo as Escrituras, aquela pessoa tenha um bem-estar físico ou emocional. Bem, eu vou deixar agora de compartilhar e vamos voltar aqui à nossa tela e já vamos para as considerações finais. Eu não sei se temos aqui alguma pergunta. Eu vou já deixar de gravar a nossa aula. Já estamos aqui,
Já terminamos a nossa parte de aula.